amados. Eu trago saudações aos irmãos, a esta igreja, o nosso Campo Nova Esperança, ali dirigido pelo pastor de Itamar, creio que os irmãos conhecem, e andou já ministrando certas vezes por aqui, né, pastor? Já passou por essa tribuna, e eu, uma certa feita, tive essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus em tempos atrás, mas eu confesso que a igreja não estava bonita como está agora, né? E isso é providência de Deus. Estávamos falando ainda agora há pouco, e as contribuições servem para isto, para justamente fazer um templo, não igual ao de Salomão, né? Porque Salomão foi extraordinário, mas já tentaram imitar um por ali, mas não chega nem aos pés, né? Mas tudo para a glória de Deus. Meus amados, os irmãos se encontram de pé, então vamos ler a palavra de Deus. Eu vou ler em Jonas, capítulo 1, e depois nós vamos para Jonas, capítulo 4. O tema da mensagem desta noite é o desobediente que Deus quer usar. Mas irmãos, que conversa é essa? Que tema estranho é esse, né? O desobediente que Deus quer usar. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quando o pastor Wenderson me comissionou para trazer uma palavra neste domingo, nesta oportunidade, eu falava com Deus e disse: Senhor, qual é a mensagem que é para levar àquela tua igreja que está ali na cidade operária? E o Senhor falara comigo certa madrugada e colocou essa palavra e me deu esse tema, e ficou impregnado de lá para cá, desde domingo passado. Ficou impregnado na minha mente essa mensagem, e neste momento, nesta oportunidade, nós vamos aproveitar aquilo que Deus nos entregou. Então, tome de posse da sua Bíblia, Jonas capítulo 1, versículo 1 até o versículo de número 4. E depois nós vamos para Jonas capítulo 4. Jonas capítulo 1. Os irmãos encontraram, digo amém. Pronto, glória a Deus. Os irmãos são bons de Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Neste momento, os irmãos podem deixar as suas Bíblias abertas em Jonas capítulo 4. Eu li apenas o versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 1, para dar introdução à nossa mensagem. Mas deixe aberta a sua Bíblia, curve sua cabeça comigo, vamos orar uma vez mais. Pai Santo, Pai de infinita graça, meu Senhor da glória, Pai em cuja presença estamos, meu Deus, Pai, confirma tudo quanto o Senhor tem colocado no meu coração, para trazer para a tua igreja nesta noite. Pai, que o teu Espírito Santo possa falar a este microfone, não eu falando, mas o Espírito Santo de Deus falando com a tua igreja, Senhor. Pai, a partir deste momento, tudo que será ministrado aqui neste lugar é por direção do Espírito Santo de Deus. Pai, toma primazia neste lugar, nesta noite. Fala com a tua igreja, Senhor. Eu quero apenas ser um canal de bênção para a tua igreja nesta noite, porque não sou eu que vou ministrar, mas o Espírito Santo de Deus que irá falar a este microfone. Pai, em nome de Jesus Cristo, uma vez mais, aqui, eis-me aqui. Amém. Graças a Deus. Queridos, conforme o texto que nós lemos, Jonas no capítulo 1, para esta breve introdução, nós vamos entender uma coisa.
Falamos isto na escola bíblica dominical, há uma semana atrás, que justamente o que Jonas fez é o que muitos crentes fazem hoje. Eles fogem. Não é necessário acontecer o que aconteceu com Elias, que estava mediante ao confronto, ameaçado de morte por Acabe e Jezabel, que é o que nós estamos estudando aí esse trimestre. Então é bem notório que o homem vem ao longo dos tempos, desde o Éden, que o homem ele é perito em desobedecer. O tema da mensagem é o desobediente que Deus quer usar. Assim era eu. Irmão, se eu for contar aqui um pouco do meu testemunho, nós vamos chegar até 9 horas da noite e eu ainda não terminei. Mas era um desobediente que Deus queria usar. E aí, quando nós passamos a dar lugar ao Espírito de Deus, acontece Deus operar maravilhas em nossas vidas, para que nós venhamos a testemunhar daquilo que Deus fez em nossas vidas, quem nós éramos e quem nós somos hoje. Cada um de nós que aqui estamos nesta noite, nós temos uma história lá atrás, e que não era uma história diferentemente do apóstolo São Paulo. Saulo de Tarso perseguia, matava a igreja, matava os crentes. E quantos de nós não perseguíamos assim, com um revólver, com uma espada, mas falávamos coisas que não era lícito falar, palavras pejorativas e outras coisas mais. Mas nesta oportunidade, nós observamos que o servo do Senhor, aquela questão de livre-arbítrio, eu concordo que o livre-arbítrio é para quem não está na presença de Deus. Ele faz lá fora o que ele bem entende, porque a Bíblia vai dizer que Deus perdoa o homem em todo o período da sua ignorância, no período em que ele não conhece a Deus. Mas a partir do momento que ele conhece o Senhor, o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas, a conversa é diferente. A conversa é diferente. Deus deu uma ordem a Jonas, disse: olha, Jonas, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te mandei. A primeira coisa que Jonas fez, pegou um navio que ia para uma grande cidade portuária, uma cidade turística, mas ele desobedece e não vai para onde Deus disse que era para ele ir. Sabe o que eu acho mais interessante? Ele entra, compra a sua passagem, adentra o navio, entra, vai lá para o porão do navio, arma a sua rede e começa a balançar-se. Parece que eu estou vendo ele despreocupadamente do que Deus havia dito a ele. Aí que eu vejo que o homem, às vezes ele perde o temor de Deus e ele passa a brincar com as coisas que Deus fala, as coisas que Deus manda ele fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Deus manda, o homem logo tem que fazer o quê? Obedecer. A Bíblia vai dizer também que Deus açoita e corrige aqueles a quem ama. Então o livre-arbítrio caiu por terra uma vez mais. Quando o homem não é servo, ele usufrui do livre-arbítrio como ele quer. Mas a partir do momento que ele se envolve com Deus, a partir do momento que ele aceita esse Deus da Bíblia, esse Deus único e verdadeiro, a coisa já mudou de figura. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, o apóstolo São Paulo diz: agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em quem? Em mim. Então, uma vez mais, já não é mais a minha vontade. A minha vontade, irmãos, era de estar em casa agora, deitado. Mas aí eu recebi, eu fui comissionado, eu fui convocado. E aí, como eu posso chegar e armar a minha rede
e vendo o povo precisando de uma mensagem, e eu armar a minha rede e dizer: agora me embala, e eu vou ficar aqui de boa, como se nada tivesse acontecendo. E o que mais nós podemos observar nos dias de hoje são pessoas que comparecem, aprendem, estão todo domingo na escola bíblica dominical. Aí quando é chamado para um confronto, logo eles fogem. Eu não sei porquê e a razão de que fogem, se tem conhecimento dentro da Bíblia. Conhecimento tinha, autoridade tinha esse servo de Deus chamado Jonas. E Deus disse: olha, vai à grande cidade de Nínive e pega contra ela, porque o seu pecado e a sua malícia tem cheirado mal às minhas narinas. E é assim que o povo está vivendo hoje. O povo está vivendo como nos tempos de Sodoma e Gomorra, até pior. Porque naqueles tempos não existia, pastor Wendes, o canão sagrado como nós temos aqui hoje, para combater e lutar contra toda a hoste espiritual da maldade. Nós conhecemos esse manual, nós sabemos o que está contido em cada página da Bíblia Sagrada. Mas o povo hoje, apesar de ter a Bíblia como manual, como instrumento, bússola do viajante, o povo ainda começa a querer viajar por barco que não sabe nem para onde vai. É como se eu chegasse lá na praia da Ponta da Areia, lá na rampa Campos Melo, e eu pegasse uma embarcação daquela, e eu comprasse a minha passagem, e eu não perguntasse para nenhum dos marinheiros para onde essa embarcação estava indo. Assim Jonas fez. Jonas comprou a sua passagem e foi. Mas o Jonas, ele queria, eu digo assim, que ele queria luxar. Por que, irmão? Você está dizendo que ele queria luxar, ele queria passear. Porque se você for procurar aqui, a cidade que Deus mandou ele ir, não era uma cidade que tinha turismo, não. Era uma cidade que estava precisando se arrepender dos seus maus caminhos e do seu grande pecado. E por sua vez ele foi para Tarsis, uma cidade portuária, uma cidade bonita, histórica, e que todos que iam ali era para se deliciar das iguarias que tinha para comer naquela cidade, para aproveitar, tirar bastante foto, e tomar água de coco, e tomar banhos em rios e lagoas. E Jonas disse: não, eu não vou para lá, para onde Deus mandou, não. Deixa aquele povo morrer mesmo. Deixa aquele povo morrer mesmo, eu vou passear. Em meio a esse caos, em meio a tudo que o mundo está vivendo, eu não vou pregar a palavra de Deus coisa nenhuma, eu vou passear. Eu vou passear. E deixa o povo se virar para lá. Porque muitos já ouviram e não deram crédito, como disse o profeta Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação? E muitos já tinham ouvido e vivenciado o que Deus fazia, o que Deus operava. E Jonas pensava que só isso era satisfatório para convencer o homem do seu pecado e do seu mau caminho. Ele achava que tudo isso era suficiente, que o povo já tinha visto, já tinha ouvido falar, mas o povo não conhecia de perto. Esse Deus que nós servimos, irmãos, precisa ser publicado. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, não faça como Jonas, um crente egoísta. Sabe por que eu digo isso? Que ele era um crente egoísta? Porque ele participava da graça, ele vivia na graça, mas ele não repartia a graça. Aleluia, louvado seja Deus. Mas não podemos ser crentes mesquinhos e guardar Jesus dentro do nosso bolso, do paletó, dentro do bolso da calça, em qualquer lugar. Não, nós temos que dizer que esse mesmo Jesus
que foi suficientemente capaz de mudar todo o caráter do mais vil pecador e transformar em um, como nós somos hoje, pregador do Evangelho de Cristo. Quantas vezes eu fui motivo de desonra para minha esposa? Não vamos entrar nessa pauta para que ela não fique constrangida. Mas quantas vezes eu fui motivo de desonra para minha esposa? E hoje eu tenho a plena convicção de que eu não sou mais motivo de desonra para ela e nem para minha família. Aleluia. Porque hoje eu sou um vaso na mão do oleiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e é isto que nós temos que fazer a cada dia. Mas vamos lá para o capítulo 4. O descontentamento de Jonas e as respostas do Senhor. Acompanhe comigo. Mas desgastou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. Pastor, por que ele ficou ressentido? Será que não era melhor ele ter aceitado antes o que o Senhor havia mandado? Se ele tem aceitado antes o que o Senhor tinha mandado ele fazer, não tinha motivo dele ficar ressentido. Não tinha. É porque às vezes nós queremos fazer o que massageia o nosso ego e o que satisfaz a nossa carne. Porque a Bíblia vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, para que não façais o que quereis. O espírito verdadeiramente está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. E uma vez mais a carne predominou na vida de Jonas. Ele aquietou-se, acomodou-se, armou-se a sua rede e começou-se a balançar. Irmãos, é profundo esse texto. E quando a Bíblia vai dizer no verso 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Olha aí como o homem é perito em dar desculpa. O homem é perito em dar desculpa. Nós vamos ver lá no Éden, quando Deus disse: olha, Adão, de toda a iguaria, de todas as árvores que há no meio do jardim, delas poderás comer livremente, mas nesta aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nela não tocareis, porque nela, no dia que tocares, certamente morrerá. E aí o homem, ele é perito em atribuir culpas, as suas responsabilidades às outras pessoas. Não, eu não fiz, pastor Enes, porque o irmão Anderson que atrapalhou. Foi ele que botou pedra de tropeço. Eu ia fazer o negócio lá que você mandou. Foi, eu ia. Ah, tu ia. A culpa foi dele. Quer dizer, eu sou perito. O homem, ele é perito em colocar desculpa em tudo. E Jonas não foi diferente. Ele atribuiu a culpa a quem? Vamos ler de novo. Ele diz o que aqui? Ele disse: por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele sabia que Deus era tudo isso. E por que ele não se arrependeu a tempo? Ele sabia que Deus ia se arrepender do mal que disse que faria a grande cidade de Nínive.
Mas Jonas, tomando conhecimento, ele confessa isso no versículo de número 2 do capítulo 4. Ele disse: por isso eu me preveni, fugindo para Tarsis, porque sei que tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O homem até confessa que Deus é tudo isso e que Deus perdoa, mas ele em si não reconhece que ele precisa confessar o seu pecado diante de Deus. E quando o homem não reconhece a sua fragilidade, a sua pequenez diante de um Deus tão grande, a Bíblia diz que ele está sentado no alto e sublime trono, e a planta dos seus pés tocam a baixa terra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando o homem toma posse desta palavra, que ele conhece tudo isto, o Deus grande que ele serve, ele passa a brincar com esse Deus grande que ele disse que é. Ele passa a brincar. Nós estamos vivendo uma época em que muitos se apostataram da fé. Muito antes de se vir falar de pandemia, já tinham muitos que tinham desocupado os assentos e os púlpitos das igrejas, com medo de enfrentar o confronto. Porque aqui o servo do Senhor, ele foi chamado para confrontar. Ele não foi chamado para ir lá naquela grande cidade para justamente massagear, passar a mão no grande pecado que aquela grande cidade e aquele grande povo estava fazendo. Ele foi chamado para confrontar. E quando é chamado para um confronto, eu já disse uma vez mais e vou repetir: muitos fogem. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Cristo nesta terra, e nós estamos vendo a grande apostasia. A apostasia ela tem se dado em 3 escalas: na escala pessoal, na escala grupal, que nas igrejas, nos grupos das igrejas, e na escala mundial. Ela tem se dado dessas formas, tem se apresentado dessas formas. Agora, notório, em todas as igrejas, nós observamos, na nossa também lá não é diferente. Teve um irmão, a gente não pode citar nomes por questão de ética, e esse irmão, ele passou um período muito firme na presença de Deus, mas ele deu lugar à carne, e uma vez dando lugar à carne, engodado o pecado gera o quê? A morte. E ele morreu espiritualmente. E ele tem dado lugar tanto à carne, que até a família já está indo por água abaixo. Eu perguntei a ele e disse assim: meu amado, o que tu tens feito para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito na tua vida? Ele baixou a cabeça e não teve resposta. E eu disse assim para ele: cadê tua mulher? Por onde ela está? Ele disse: está lá na cidade tal. E eu disse: ela não vem agora esses dias? Ele disse: não, ela vai ficar lá por tempo indeterminado. Misericórdia. E a gente vê, é justamente isso. É uns que se apostataram da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. É o que nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós bem sabemos que desde o Éden é notório os ataques do adversário das famílias, porque a família foi a primeira instituição, a primeira igreja, digo eu, criada por Deus, pelo Senhor. Ele disse: olha, não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma companheira, uma ajudadora idônea, para que sirva a ele o resto da sua vida. Então nós observamos os ataques do adversário contra as famílias. E nós temos visto muitos recuando
e dando 2 passos para trás e fazendo como Jonas fez. Em vez de partir para o joelho no chão e orar, pedir graça de Deus, para que Deus venha guardar e livrar de todo mal, o cabra faz debandar. O cara foge na hora do confronto. E foi isso que Jonas fez, fugiu para Tarsis. Mas vamos para o versículo de número 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mais uma covardia. Mais uma covardia. Irmãos, quando o homem toma conhecimento de que melhor é morrer do que partir para fazer o que Deus mandou fazer, ele é o quê? Repita comigo, diga assim bem alto. Ele é covarde. Ele é covarde. Irmãos, melhor é morrer com Cristo do que o quê? Completa o resto aí rapidinho. Melhor é morrer com Cristo do que morrer fora dele. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, assim também será feito conosco. Então não partimos para a guerra, mas se nós partimos com Cristo, temos certeza e garantia da nossa salvação. Aleluia. No último dia, quando a trombeta tocar, nós faremos como está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós ressuscitaremos juntamente com ele, aleluia, para herdar o céu de glória para todo sempre. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando nós observamos um servo de Deus, este profeta, dizendo, não, é melhor que o Senhor tire a minha própria vida. Deus é assassino para matar o homem assim? É? O Deus que nós servimos é assassino para matar o homem antes dele cumprir o propósito para o qual ele foi enviado? De forma alguma. O que ele disse para Elias? Elias, rapaz, come, bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Aleluia. Louvado seja Deus. Então a mesma coisa, quem sabe o próprio Senhor respondeu para Jonas. Ei rapaz, larga da tua doidice, larga da tua besteira, larga de relutar contra o Deus Todo-Poderoso. Vai fazer o que eu te mandei, rapaz, que eu não vou tirar a tua vida coisa nenhuma. Eu quero é que tu vá fazer o que eu te mandei. Aleluia. E aí o homem começa agora, num estado de desobediência que ele estava vivendo, ele passa a querer uma vez mais se esconder. Ele diz, não Senhor, é melhor que o Senhor tire a minha vida, que eu não vou não. Eu não vou não. É melhor que o Senhor tire minha vida, porque o assassino fica sendo o Senhor. E eu fico por bonzinho. O homem, ele é perito nessas coisas. Você pode observar, quando se aperta um cara, que ele errou com alguma coisa, são poucos irmãos que reconhecem o seu erro, para dizer, pastor, foi eu que errei, eu que joguei o microfone no chão e quebrou, foi eu. Outro diz assim, rapaz, se eu soubesse quem foi esse cara, ele contaria agora, e na verdade é ele, infeliz, que era para ter coragem de dizer que foi ele que quebrou o microfone. O homem, ele é perito nessas coisas. E passar a responsabilidade, transferência de responsabilidade. Ele foi chamado para fazer, ele não fez, escondeu os talentos, que vamos voltar lá para a parábola. Ele disse, não, eu sabendo que o Senhor é o homem duro, rígido, mas como o Senhor me deu só um talento, eu fiquei com medo de granjear ele e perder o talento, um só que o Senhor me deu. E agora? Ele disse, servo mau, por quanto tu foste infiel, o teu lugar é lá nas trevas exteriores.
Irmão, não queiramos ir para as trevas exteriores. É melhor obedecer do que sacrificar. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos para o texto novamente. E disse, pastor Wences, está quase passando do horário, não? E disse o Senhor: é razoável se teu ressentimento. Olha Deus concordando com ele em alguma parte. Deus concordando com ele. É razoável esse teu ressentimento. É razoável. Tu não está dizendo, tu não está pedindo para eu te matar. Era o que tu merecia. Mas sabe por quê? Por causa da misericórdia. O Senhor, na minha justiça, eu ainda ajo de misericórdia contigo. Aleluia. E é por isso que eu não vou te matar. Sabe por quê? Porque eu quero para te fazer o que eu te mandei fazer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver esse Deus da Bíblia, esse Deus que Jonas confessa tudo isso, dizendo que ele é misericordioso, que ele é longânimo, que ele é grande em benignidade, que ele se arrepende do mal. Aí Deus diz a ele, rapaz, é razoável o teu ressentimento. Era isso que tu merecia. Era isso que eu merecia. Sabe o que era? A morte. Se não fosse a morte, era umas grandes chicotadas. Aquela que Jesus pegou, eu devia pegar 3 tacas daquela. Eu aqui, ó. Tá minha esposa bem ali, ó. Ela vai dizer uma hora dessa. Na hora que a gente sair do culto, ela vai dizer: é bem verdade, tu devia levar umas 10 daquela. Porque é verdade, irmãos. Quem era? Quem era eu? Eu nunca na minha cabeça, um dia, eu digo para os irmãos diante de Deus, eu nunca pensei na minha vida um dia que eu ia tomar um microfone desse, ou me pregar a palavra de Deus em uma igreja. Nunca passou isso na minha cabeça um dia da minha vida. Nunca. E aí a gente vai ver o fruto da graça de Deus. E ao vivo ainda está no YouTube. Meus irmãos, vocês estão em casa. Me desculpe, me perdoe a minha petulância em dizer isso. Mas nós observamos que esse mesmo Deus misericordioso, ele começa a apertar um pouquinho as coisas. Quer ver? Vamos lá para o versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Mais uma covardia. Mais um ato covarde. Ele se assentou aonde? Acompanha aí, ó. Ele se assentou à sombra, debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à grande cidade. O Senhor já tinha dito a Jonas que se a grande cidade de Nínive, pastor Wences, se essa grande cidade não se arrependesse, ela seria o quê? Submergida. Ou seja, a água ia passar por cima. Aí Jonas se assenta na sombra, olha, e fica de boa lá. Ele disse: rapaz, eu quero ver se Deus vai fazer o que ele disse que ele ia fazer. Eu quero é que ele mate aquele povo. Olha, infeliz. Em vez dele pregar a palavra para o povo se arrepender e para o povo se voltar para Deus, que foi sempre esse o propósito de Deus para toda a raça humana, que o povo se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus erros, e se volte para Deus. Esse é o propósito de Deus para com a raça humana. E Jonas, uma vez mais, num ato covarde, ele se assenta e fica de boa, e diz assim: agora eu vou esperar a grande cidade de Nínive ser destruída e todo aquele povo morrer afogado. Eu vou ficar aqui de boa, eu não vou ser salva-vida coisa nenhuma, eu vou ficar quieto, fugindo uma vez mais da responsabilidade que Deus havia confiado a ele. E é assim que o povo faz hoje. O povo vem,
o povo recebe a palavra, o povo é instruído pela palavra. Na hora do primeiro confronto, é com os próprios familiares de casa. Ele engasga, ele não tem uma palavra para dar, mas ele diz assim: rapaz, tu está querendo largar desse homem? Larga logo esse miserável aí, larga logo essa infeliz lá. Olha a palavra que sai da boca do traste. É igualzinho Jonas. A Bíblia vai dizer que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe, apenas aquela que for boa e agradável e temperada com sal, e que promova a edificação. Se eu não tenho nada para falar, se eu não tenho nada para oferecer para ninguém, é melhor que eu me assente e fique calado. Porque se eu ficar calado, eu não estou atrapalhando ninguém. E não estou atrapalhando ninguém também ser salvo, já que eu não quero pregar, porque palavra eu tenho, porque conhecimento eu tenho. Eu aprendi para isso, para dar uma palavra de vida para quem não tem mais vida, para quem já está morto em seus delitos e pecados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos fugir deste confronto, porque Deus sabe o tamanho da capacidade que eu tenho e que você também tem, para libertar todos os cativos e oprimidos que estão possessos pelo diabo. Aleluia! E para buscar e salvar todos que se haviam perdido, veio o Senhor, mas também Ele repartiu essa mensagem. Ele disse: olha, ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Então pregue também, não faça que nem Jonas, não faça que nem esse hipócrita. Eu já chamei e chamo de novo. Ele era um hipócrita, porque conhecia a palavra, mas não publicava a palavra, e nem o Deus que ele servia, ele também não testemunhava. Ele se escondendo o tempo todo. Irmão, se esconder não dá futuro. Diga para o seu irmão que está do lado: se esconder não dá futuro. É melhor partir para o confronto, que Deus é contigo. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! E aí nós vamos ver mais no versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Agora que nós vamos descascar o negócio aqui. O Senhor Deus fez nascer uma boboreira, que subiu por cima da cabeça de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Olha o misericordioso aqui de novo. E Jonas se alegrou extremamente por causa da aboboreira. Eu posso ver esse Deus da Bíblia, um Deus tão misericordioso. Pastor Wendes, a tribuna que aqui está, Igreja do Senhor, Jonas merecia essa boboreira? Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia! Louvado seja Deus! E quando nós vamos ver, o nosso Senhor, Ele tem suas maneiras de tratar com o homem, no período de toda a sua ignorância, no período de toda a sua rebeldia, da sua reluta, para não aceitar os princípios da palavra. E mesmo o homem desobedecendo todos os princípios da palavra, Deus ainda age com ele de misericórdia. E esse servo desobediente, ele recebe uma coisa maravilhosa. Irmãos, imagine comigo. Eu nunca fui num deserto. Tenho vontade de ir. Não sei se Deus ainda vai permitir, mas eu sei que não é muito bom. Deserto não é coisa agradável.
Deserto é um sol escaldante. Jonas estava num lugar onde não tinha nenhuma palmeira, nenhuma uma amendoeira, nenhuma mangueira, nada que pudesse fazer sombra. Aí Deus vem e faz brotar da terra uma árvore. Essa boboreira era uma planta que ela sobe, ela é uma árvorezinha trepadeira. E ela sobe e faz uma sombra, para que o sol não viesse molestar a sua mente. Oh, misericórdia, aleluia, louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus. E ainda que aquele moço não merecesse toda essa misericórdia da parte de Deus, mas Deus ainda assim age de misericórdia com ele. Sabe por quê? Porque Deus ainda havia de realizar um grande projeto na vida de Jonas, e através de Jonas, um servo desobediente. Você é lembrado do tema da mensagem? O desobediente que Deus quer usar. Deus ainda ia usar ele. E por isso Deus precisava, mesmo esse homem no período de grande desobediência, Deus precisava tratar com ele, para deixar ele vivo, para que ele pudesse cumprir toda a missão que Deus havia designado a ele. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho. O mesmo Deus, aleluia. Isaías 45, versículo 7. Eita, Deus de glória. Ele diz: eu formo a paz e crio o mal. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu sou o Senhor quem faço todas estas coisas. Aleluia. E Deus, esse mesmo Deus, olha o que ele faz. Mas Deus enviou um bicho. O mesmo Deus que fez a boboreira brotar, é o mesmo Deus que envia agora um bicho. No seguinte dia, ao subir da alva, o qual feriu apenas uma picada, que Deus mandou o bicho dar na planta, e a boboreira, e esta se secou. Ah, irmão, você não queira saber o que Jonas disse. Nós vamos já chegar lá. E Jonas começou a ficar perturbado, começou a ficar super chateado, porque a boboreira morreu. Aquilo que lhe gerava conforto, Deus tirou. Deus tirou. Porque aquilo que gerava conforto estava provocando nele, sabe o quê? Preguiça. E Deus não honra preguiçoso. Ele disse lá, usando o sábio Salomão, diz assim: preguiçoso, vai ter com as formigas para ver como é que se trabalha. E aí, como é que eu posso ter misericórdia de quem não teve misericórdia comigo, com a minha mensagem que eu te mandei pregar? Aí vamos para lá para o texto de novo. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer. Olha de novo o traste. Dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha, só por causa da boboreira que estava fazendo sombra, ele ficou tão ressentido com isso, que desejou de novo que Deus o matasse. Rapaz, o homem é tremendo. Eita Deus! Deus mais misericordioso com esta raça humana. E ele disse assim, no verso 9: então disse Deus a Jonas: é caso razoável que assim te enfades por causa da boboreira. Aí tem ponto de interrogação, bora de novo. Olha o que ele diz. E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? No verso 10: e disse o Senhor: tivestes compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem o fizeste crescer,
de quem em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. Era razoável ele ficar ressentido a ponto de desejar a própria morte de uma coisa que não foi ele que plantou. Mas todavia ele se esquecia do que Deus havia mandado ele fazer. Era justo que Deus tivesse misericórdia dele, porque ele clamava e ele estava chorando por causa desta boboreira. Mas ele não estava agindo de misericórdia com o povo e com a grande cidade de Nínive, que Deus disse que havia de matar aquele povo, submergir em águas. E ele teve misericórdia mais da boboreira do que o povo da cidade de Nínive. Olha só como o homem é egoísta. Uma coisa Deus está dizendo para ele: ei, tu tens ciúme daquilo que tu não plantou, mas tu não tens ciúme daquilo que eu te mandei fazer. Ei, vai primeiro e faz o que eu te mandei, e depois eu vou te abençoar. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o homem, ele quer diferente. Ele quer diferente. Ele quer ser abençoado primeiro, ele quer ser coroado primeiro, para depois ele fazer. É uma inversão de valores. Porque primeiro eu preciso fazer, para depois ser reconhecido. Ei, faça. Não espere que ninguém vai te reconhecer, não. Não te preocupa com isso. Porque se o homem passar batido, Deus, na sua grande justiça, Ele não falhará. Eles dizem por aí que Deus tarda, mas não falha. Eu digo que Ele nem tarda e nem falha. Ele chega na hora certa. Aleluia, louvado seja Deus. E esse mesmo Deus que nós estamos falando é o Deus que tem tanta misericórdia, que Ele disse no versículo 11: e não hei eu de ter compaixão, olha isso, da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, fora mulheres e crianças. Quer dizer que tu pode ficar ressentido por uma árvore que te provocava conforto. Aí por estar confortável, eu mandei um bicho lá. Eu dei ordem a um besouro, um bicho, e ele picou a planta. A planta morreu. Porque, irmãos, quando nós estamos tentando ficar muito parado, com a âncora puxada em algum lugar, estático, Deus disse assim: tira a cadeira dele, deixa ele cair um pouquinho no chão, só para ele bater a bunda, que é para ele poder respeitar e se lembrar do que eu mandei ele fazer. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o homem, ele fica num período tão estático que ele não quer mais fazer coisa nenhuma. Rapaz, eu já estou salvo, eu já aceitei Jesus, eu e minha casa já servimos ao Senhor, o resto que se exploda. É assim, é? É assim, é? É, com Deus é desse jeito, né? Então Jonas, pensando que era assim, pensou que ele ia ficar na zona de conforto, e que Deus ia ficar estático, e que Deus não ia fazer coisa nenhuma, não ia tocar em nada que ele gostava, que Deus não ia proibir nada que ele estava fazendo, que Deus ia ficar inerte, concordando com toda a patifaria do homem. Porque o homem, ele acha que Deus é menino de recado. Que Deus é um vovozinho de cabeça branca, que ele vem de vez em quando, vai passando e dá uma cachuleta nele. Ei, rapaz, já está caduco. Tem gente que pensa que Deus é assim, é desse jeito. Eu até acredito que Jonas pensava que Deus era um vovozinho velho caduco, que Deus não se lembrava do que tinha dito para ele fazer. Aí ele diz assim: olha, esse Deus que nós estamos pregando, olha, ele diz assim: e em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda,
e também muitos animais. Era fácil Jonas fugir, mas difícil era ele reconhecer que aquele povo precisava se arrepender para voltar para Deus. Aleluia. O homem, ele é tão egoísta que ele não quer nem saber se tem feijão na panela do vizinho. Ele quer saber que na panela dele já está chiando, e que daqui a alguns minutos ele vai tirar a pressão e o feijão já está cozido, no pronto dele comer. Então, farinha pouca, o meu pirão primeiro. Era isso que Jonas estava dizendo. Eu não quero nem saber se eles vão ser salvos, eu já estou, e o resto que se exploda. Ei, mas com Deus não é assim, não é. O Deus que nós servimos não age dessa maneira. Ele age de misericórdia, e Ele é rico em benignidade para com todos. Aleluia. E Jesus Cristo, Ele veio buscar e salvar todos quantos se haviam perdido. E os que estavam perdidos não provocavam nenhuma reação em Jonas. É isso que mais me chama a atenção. Ele mais se preocupou com uma planta que nasceu de noite e logo de manhã se secou, do que com o povo que estava precisando de arrependimento. O povo que estava aprisionado nos seus delitos e pecados, porque o povo da grande cidade de Nínive, eles adoravam o grande peixe dos mares. Eu não sei se era o grande tubarão branco, eu não sei se era uma grande baleia, eu só sei dizer uma coisa, que apesar que tu não vá nadando, apesar que tu não vá remando, apesar que não pegue uma moto aquática, um disco voador, qualquer coisa que seja, mas no ventre da baleia, Deus vai te levar para fazer aquilo que Ele te mandou fazer. Aleluia, louvado seja Deus. E quando aquele moço caiu, que os homens, no capítulo 2, arremessaram ele dentro da água, ele disse: rapaz, aqui tem sou eu é que estou provocando embaraço aqui com esse povo. Eu sou o causador do problema que vocês estão passando. Olha, tu reconhece agora? Eu sou o causador do problema. Ele disse: e agora? Ele disse: me lança no mar e tudo vai acabar, tudo vai se transformar em bonança. Ele disse: rapaz, olha, tu não tem salva-vida, eu vou te jogar e esse mar é perigoso, o peixe pode te comer. Ele disse: rapaz, fica à vontade, rapaz, não se preocupe não, me jogue. E jogaram ele no mar. E quando jogaram, Deus dá ordem ao grande peixe. E o grande peixe, eu creio eu, que não era um tubarão, porque senão não tinha sobrado nem um pedaço desse infeliz. O grande tubarão branco tinha mastigado ele, que sempre mastiga chiclete, tinha ficado só um pedacinho. Foi a grande baleia, né? E pegou ele e disse: tu não quer ir com tuas pernas, tu não quer ir com teus braços, mas eu vou ajeitar uma carona arrumada para ti. Aí ajeitou, botou ele no ventre do grande peixe. Aí, irmão, o homem pensou que ele estava onde, irmão? Nas profundezas do inferno. E de lá ele clamou. Ele diz mais, ele disse: de lá o Deus que eu sirvo me ouviu. Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. E não importa onde a gente esteja, não importa onde nós estejamos, lá onde nós clamarmos, o nosso Deus nos ouvirá. Aleluia. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Ele está atento a cada oração. Aí a Bíblia completa dizendo que Deus, que o justo pode muito, a oração do justo pode muito em seu efeito. Por que pode? Porque Deus está atento para ouvir. Ele ouviu a oração do infeliz que estava no ventre do grande peixe. Aí ele disse: calma aí, rapaz, eu já estou te ouvindo. Já. Só que aí a baleia ainda não tinha completado a viagem. Era 3 dias e 3 noites para viajar, era longe, né, irmão? Ele queria era de navio. Aí Deus disse: não, vou te botar no ventre do grande peixe para tu ficar no pânico. Que é para tu entender, para te provar um pouquinho. Porque eu, na minha misericórdia, eu ajo com
justiça. E na minha justiça eu ajo com misericórdia. Mas ainda assim, eu vou te arrumar uma viagem boa. Tu não vai deitar de rede. Eu não sei como é que tu vai, mas tu vai fazer o que eu te mandei. E aí quando ele chega à grande cidade de Nínive, na beira da praia, estava ali, eu creio os homens pescando na beira da praia, como tem que se arrasta camarão, arrasta sardinha, na época daquele negócio, né? E aí tinha uns homens ali, pescando, e eles viram aquela grande cena. O peixe vomitou ele, lá na beira da praia, porque quem não presta é escarrado. O anfitético foi cuspido pelo peixe, lá na beira da praia. O peixe fez, pá, cuspiu lá na beira da praia. Aí ele caiu lá, e quando ele caiu, aí os homens disseram, olha, esse é nosso Deus. E o povo começaram a orar, e rezar, sei lá o que eles faziam, e reverenciavam ele, e foram e anunciaram para todo o povo, os pescadores. Não foi ele que anunciou, não, foi o povo, e disse, olha, verdadeiramente, esse aqui é o nosso Deus. E aí, através da mensagem que esse anfitético pregou, o povo da cidade de Nínive se arrepende. Irmãos, o mistério de Deus é muito grande na vida do homem. Tu pode até não ir de canoa, tu pode até não ir de navio, mas no ventre de um peixe, ele vai te levar para te pregar do outro lado da margem do mar, só para te obedecer e saber que ele é Deus. Aleluia. Eita glória, aleluia. Meus irmãos, eu queria nesta noite humildemente pedir à igreja do Senhor que colocasse de pé, para nós estarmos orando e agradecendo a Deus por mais esta palavra, que esta palavra não é minha, esta palavra é do Senhor, e esta palavra é mais viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e não fuja do confronto, parta para cima, mas não parta com ignorância, parta com mansidão, com temperança, com o fruto do Espírito, e deixa Deus trabalhar naqueles que tu pregar. E deixa que o Espírito Santo fará a sua parte. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não queira ser juiz em Israel, nem em lugar nenhum, porque Deus age de misericórdia com quem Ele quer. Aleluia. Vamos orar uma vez mais. Bendito e soberano Deus, Pai de infinita graça, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui representada, por cada visitante que veio esta noite para ouvir da Tua palavra. Aleluia. E que esta palavra possa ficar guardada